Então, boa noite, pessoal. Vamos começar a aula. Estou deixando o microfone de vocês, como sempre, no mudo, para evitar interferência na gravação. Mas se alguém precisar, pode a qualquer momento interromper, tá? Começar dividir a tela aqui com vocês. Pronto, deixa eu encostar aqui. Então, vamos lá, gente. O conteúdo de hoje, dando continuidade à nossa disciplina, tá? Vai falar sobre a parte pós-textual, tá? O que é que a gente vai trabalhar hoje? Basicamente, vamos trabalhar as referências, tá? As referências bibliográficas, tá? No primeiro momento, a gente trabalhou as citações, ou seja, as referências, o referencial teórico, tá? Então, quando a gente pediu na primeira aula que vocês criassem, tá? O tema e o subtema e os 3 subtemas do trabalho de vocês, e na segundo momento que cada um desses subtemas vocês desenvolvessem 3 citações e uma nota de rodapé, era justamente para que a gente agora continuasse nesse projeto, porque a ideia é que a gente aproveite esse material de vocês, tá? O que eu posso dizer é que a gente vai ter que fazer alguns ajustes para terminar o referencial teórico, que é a parte 2, mas agora ajustar as referências que está lá na parte final do nosso artigo, nosso projeto de artigo, tá? E aí tem a parte da configuração, gente. As referências a gente só vai estar apresentando as publicações que nós utilizamos. Então, o espaçamento entre eles, a parte de formatação é simples, um espaço a mais entre cada referência, a ordem é alfabética de cima para baixo, e as referências podem ser pessoal, institucional e por evento, tá? A gente vai ver a diferença dessas 3 referências e como se referencia cada uma dessas 3, tá? Então, vale lembrar que esse capítulo, ou seja, essa parte pós-textual, contempla a nossa primeira avaliação, ok? E aí, como referenciar? E aí, vamos começar a falar sobre livros e folhetos, que é o que a gente mais uma das coisas que a gente vai utilizar. Primeiro, a gente tem que saber o seguinte: qual é a formatação e o que é que eu preciso colocar nas minhas referências? Primeiro, o título. Em negrito ou itálico, a primeira letra maiúscula e o restante do texto com letras minúsculas. O subtítulo, sem destaque, com letras minúsculas. Gente, isso é sério. Pra você ter ideia, se você não referenciar um projeto ou um artigo correto, você pode não conseguir publicar o seu artigo ou colocar seu artigo numa revista somente por causa de uma regrinha dessa, tá? Então, a gente precisa realmente seguir essas regras. Tá? Continuando. Aí eu peguei um exemplo, tá? O livro de professor Arandi Campelo, Arandi Maciel, Administração de Atividades no Tempo, uma abordagem comportamental. Professor, o senhor não falou que era a primeira letra, a gente estava falando do título. Título é em negrito ou itálico. O que está aqui em caixa alta é o nome, é a autoria pessoal. A gente não falou dela ainda, mas o modelo é esse, ó, a autoria pessoal. Depois vem o título em negrito, certo? E depois o subtítulo todo em letra minúscula, acompanhado do quê, gente? Da edição, do local da editora e o ano que a publicação foi escrita, ok? Uma outra forma, ele até botou aqui embaixo, ó, é o modelo, ao invés de ser em negrito, ser em itálico. Só que a mesma coisa. O negrito ou itálico estará correto. A única coisa que eu peço a vocês é, se vocês optarem pelo título em negrito, toda a sua referência seja dessa forma. Tá? Não fica, essa eu vou botar em negrito, esse eu vou botar em itálico. Não, tem que seguir um padrão, é um ou outro, tá? Continuando. Tá?
devemos apresentar as referências de obras que nós efetivamente citamos durante o nosso trabalho. Tem muito aluno que quer parecer que o trabalho é bom e enche de referência, enche de obras lá. E acaba não citando durante o transcorrer do trabalho, na parte textual. E eu vou ser bem sincero, quando eu sou convidado de última hora para as bancas, ou seja, muitas vezes me chamam para fazer parte de banca e eu não tive tempo de ler o trabalho. Então, tem algumas técnicas que o pessoal que faz parte de banca faz. Primeira coisa que a gente olha, se não teve tempo hábil para ler e entender o artigo. A gente vai bater nas normas da BNT e verificar se houve ou não houve plágio. Então, a primeira coisa, a gente escolhe 2 ou 3 citações que foram feitas durante o trabalho e vai ver se está lá na referência bibliográfica. Depois pega uma referência bibliográfica ou 2 e volta para procurar no trabalho, justamente para ver se o aluno está seguindo as recomendações, tá? Obras citadas ao longo do texto devem ser obrigatoriamente informadas na referência. Do mesmo jeito que não pode ter obra na referência que eu não citei durante o transcorrer do trabalho, eu não posso ter citações durante o trabalho que não estão citados na referência, tá? Então, na Pessoal da Manhã, que eu dei aula quarta-feira, eu até comentei, isso aconteceu comigo, tá? Na época que eu estava fazendo o meu artigo, meu trabalho de conclusão de curso. Eu estou escrevendo tal, fiz uma citação de um blog, eu acho. Um blog, ou foi uma revista. Hoje eu não me lembro o que foi, mas foi algo que eu peguei na internet. E aí, o que é que aconteceu? Eu estava bem tranquilo, porque é algo normal. E o meu orientador deixou passar. Quando chegou perto de entregar, ele foi na referência e disse, está citado errado. Você precisa me dizer qual foi o dia que você acessou isso e onde está disponível. Meu amigo, quando eu fui procurar essa referência lá no site de novo, não estava mais publicado. Não achei mais. Então, assim, é importante que a gente tenha essas informações. Porque se eu tivesse colocado lá a data do meu acesso de forma corretinha, o fato de não estar mais no ar não iria prejudicar o meu trabalho. Mas como não estava e eu não sabia exatamente a data, eu não quis correr o risco. Tive que tirar essa citação do corpo do trabalho e ir atrás de outra citação para fechar o raciocínio do meu trabalho, tá? E aí, a parte de autoria pessoal. Gente, se eu sei, eu tenho a obra e eu sei que ela foi feita por autoria pessoal, o que é que eu tenho que fazer? Bem, tá aqui, ó. Inicia-se o último sobrenome em letras maiúsculas, seguidos dos prenomes. Foi? Que é isso, professor? Tá aqui. Aloysio Almeida. Aí a citação é Almeida em caixa alta e Aloysio em caixa média. Ok? Ah, professor, mas existem sobrenomes que indicam parentesco. Por exemplo, quem foi meu aluno de administração financeira sabe que eu adorava trabalhar com a Saf Neto. Ok? Então, a Saf Neto, eu não sigo aquela regrinha do último sobrenome, porque é um nome que indica parentesco. Então, não vai entrar só o Neto, vai entrar o Asaf Neto. A mesma coisa aqui, ó. Machado Neto. Miranda Júnior. Ok? O caso do meu nome, tá? No meu livro ficou Magalhães Hermes, tá? E não entrou o Júnior, quer dizer, entrou Magalhães Júnior Hermes. Por quê? Porque o Júnior indica parentesco, ok? Então, cuidado com isso para não referenciar de forma errada. Se bem que, gente, quando você abre o livro, logo no comecinho, depois da capa, entre a capa e a sobrecapa, tem as informações do ISBN, onde o livro foi registrado, e está lá escrito também qual é o nome do autor já feito na ordem da regra da BNT. Tá? E aí, outra regrinha básica que a gente tem para citar, por autoria pessoal, quando eu tenho até 3 autores, como eu devo proceder. E quando eu tenho mais de 3 autores, como eu devo proceder. Certo? Então, o que é que acontece?
como eu tenho 3 autores, eu vou ter que citar o nome dos 3, seguindo a regra da autoria pessoal. Eu vou colocar o sobrenome e o nome completo do primeiro autor, do segundo e do terceiro, na ordem que aparece na publicação. Então, não adianta citar lá Arandi Maciel Campelo e Hermes Magalhães Júnior. Se o nome de Arandi aparece primeiro, na citação vai ter que estar lá. Na referência vai ter que estar Campelo, Arandi, Maciel e depois Hermes Magalhães Júnior, Hermes. Por quê? Porque é seguindo a ordem que aparece na publicação, separando cada autor por ponto e vírgula. Ficaria mais ou menos assim. Tá? Então, Lília da Rocha Bastos, ponto e vírgula, é uma autora, e Lira Paixão, ponto e vírgula, é outra. Lúcia Monteiro Fernandes é outra. E aqui, evidentemente, eu iria continuar, já citei a autoria, e agora eu iria falar da obra, título, subtítulo, o restante da regra da referenciação, tá? Outra observação importante que a gente tem sobre isso é que pode existir mais de 3 autores, tá? Se isso acontecer, eu só vou citar, por exemplo, se tiver 4 autores, eu não posso colocar o nome dos 4, eu vou colocar o nome do primeiro, seguido da expressão latina et al. Ou seja, fulano e outros. Então tá aqui, ó. Eduardo Augusto A. Guimarães et al. Ou seja, isso quer me dizer que esse livro tem mais do que 3 autores, ok? Agora, existem documentos que são elaborados por vários autores que possuem um responsável intelectual ou mais em destaque. Por exemplo, pode existir uma pessoa que está organizando, coordenando, etc. Então, essa situação são referenciadas pelo nome desse autor, seguido da abreviatura pertinente no singular. Ou seja, Edilson Miranda, Gonçalves Ana Lúcia, são 2 autores, mas Ana Lúcia Gonçalves foi quem organizou a obra. Então, aparece, seguindo a ordem, Edilson Miranda, depois Ana Lúcia Gonçalves, e o título abreviado no singular, organizadora da obra. Ela, além de ser autora intelectual junto com o Edilson, foi ela que fez o trabalho de organizar, coordenar, nesse caso ela foi organizadora, tá? Então, por isso que o nome dela aparece esse diferencial aqui entre os autores. Outra coisa que pode acontecer, gente, é a gente ter que utilizar livros ou obras institucionais. Ou seja, que eu não tenho um autor definido. Tá? Então, quando isso acontecer, eu vou ter que colocar o nome da entidade em caixa alta. Então, tá aqui, ó. Eu estou fazendo uma citação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Pronto. Foi um documento institucional da universidade. Biblioteca Nacional. Exemplo mais claro disso a gente usa muito os estudantes de contabilidade quando ele está citando alguma lei. Tá? Quando a gente está utilizando alguma legislação, a gente coloca aqui, ó, Brasil, Lei 8.069, de 13 de julho. Onde foi que eu peguei essa lei? Lá no Vadimeco Acadêmico da Ridel, Ridel 2019. Ok? E aqui é um outro exemplo, tá? Depois eu explico para vocês essas linhas aqui. Isso é uma norma que a gente tem para não ter que estar escrevendo novamente a autoria. Quando eu tenho mais de uma obra do mesmo autor, eu não preciso escrever novamente o nome dele. Como o documento vai estar em ordem alfabética, eu só faço essa linha que automaticamente a gente entende que é uma obra de mesma autoria, tá? Pronto. Como referenciar livro e folheto? Continuando. Agora eu já sei. Qual é a sequência correta? É essa aqui, ó. Eu vou falar do autor, autores, seja ele instituições ou autoria pessoal, o título e o subtítulo. Aí, depois do título e do subtítulo, eu tenho que colocar edição,
o local onde foi produzido, ou seja, a cidade, tá? Que foi publicado esse livro, a editora, a data, o número de páginas ou o volume, quando a obra tiver mais de um volume, o nome e o número da série quando existir. Por exemplo, tem um livro que eu utilizo de Adriano Leal Bruni Famar. Ele faz parte das séries Desvendando as Finanças. Então, é um livro que faz parte de uma série. Então, eu tenho que colocar isso na referência, tá? Então, vamos pegar agora algum exemplo. Então, tá aqui, ó. O livro de Lília da Rocha e de Lira Paixão. Tá aqui. Manual para elaboração de projetos e relatório de pesquisa. Foi uma tese e dissertação. Tá tudo aqui. Então, esse, basicamente, é o formato da minha citação. É a regra, é a ordem que deve aparecer os elementos, tá? E aí, por exemplo, eu também posso precisar referenciar dissertações e teses. Talvez isso para vocês agora não seja tão importante, porque a gente está escrevendo um artigo. Mas, se eu estivesse escrevendo uma dissertação ou uma tese, eu poderia estar buscando referências nesses documentos. Mas não existe nada que proíba vocês, por exemplo, se tiverem acesso a uma dissertação muito boa e queiram citar algo que foi feito por esse pessoal. Então, qual é a sequência? O autor da dissertação ou da tese, o título e o subtítulo, e aí vem o ano que ela foi apresentada, a quantidade de folhas ou volumes, qual é a categoria, ou seja, se é uma dissertação ou se é uma tese, qual é o grau, a área de concentração, a instituição e o local. Tem um exemplozinho aqui, tá? Então, tá aqui, ó. Tamara Tânia fez uma tese, uma dissertação de mestrado que falava sobre renovação urbana, um estudo de caso sobre a EMURB, tá? Em 1979. Essa obra tinha 101 folhas, era uma dissertação de mestrado em ciências. A instituição era a coordenação do programa de pós-graduação de engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse é o modelo, gente, tá? A coisa boa é isso. Se você precisar, recorre aqui e verifica como é que faz para referenciar uma citação que você tirou de uma dissertação, ou, por exemplo, se você tiver tirado de uma tese, que é o nosso segundo exemplo aqui. Aí, gente, eu posso também referenciar congressos, conferências, encontros. Como assim, professor? Nesses congressos vão ser publicados artigos, vão ser publicados teses, e isso eu posso também utilizar. E aí, qual é a regra? Qual é a forma? Está aqui, ó. É o nome do congresso, qual é o evento, ou evento, né? O número, por exemplo, 15º Congresso de Contabilidade Pública. Tá? Ano passado teve aqui o encontro da mulher contabilista, que foi em Porto de Galinhas. Então, isso a gente pode utilizar. Então, é só a gente seguir esse modelinho aqui, ó. O nome do congresso, o número do congresso, aí tem que seguir todos esses elementos aqui. Professor, o congresso é o primeiro. Aí você vai botar primeiro congresso. 2020, tá? Lá no Ceará, qual foi o título do congresso? Qual foi o nome do congresso aqui? E esse título, professor? Dentro desse congresso foram apresentados alguns trabalhos. Aí é o título e o subtítulo do trabalho, ok? Então, tá aqui, ó, o exemplozinho de como fazer. Então, por exemplo, Congresso Latino-Americano de Biblioteconomia e Documentação. Foi o segundo que aconteceu dia 17, aí está aqui, ó, 94, em Belo Horizonte, isso foi num documento nos anais dos congressos, aconteceu em Belo Horizonte, FEPAB. Então, é isso que a gente tem que fazer aqui, ó. Lá no Encontro Nacional de Didática, que aconteceu em 2008 em Porto Alegre, eu peguei o trabalho Trajetórias e Processos de Ensinar e Aprender, Lugares e Memórias e Culturas. Isso está onde? Nos anais desse congresso que aconteceu em Porto Alegre, na Indip. Pronto, é isso que eu tenho que referenciar. Ok? Continuando, gente. Eu
posso também não referenciar uma obra toda, mas sim um capítulo específico de um livro. Ah, eu não quero usar o livro, eu quero referenciar o capítulo do livro, tá? Por exemplo, existem autores que são convidados por autores de livro para publicar um único capítulo. Então, ele não vai botar no livro dele, por exemplo, ele não vai entrar na autoria do livro, ele é autor apenas do capítulo, tá? Então, quando é que isso acontece? Digamos que peguei aqui esse livro, por exemplo, eu estou aqui com gestão de custo e formação de preço. E aí, eu descubro que nesse livro, o capítulo 15 é de um outro autor que não é Adriano Leal Bruni nem Rubens Famar. E aí, o que é que eu faço? Eu vou citar o autor do capítulo 15. E depois eu informo que esta publicação está dentro do livro de Bruni e Famar. Ok? Então tá aqui, ó. Eu primeiro informo o autor do capítulo, o título do capítulo e o local, ou seja, em que página do livro ele está. O autor do livro, título, subtítulo. Vou mostrar aqui no modelinho, tá? Ó, então, o autor do capítulo é essa Rosélia Piquet aqui. Qual é o capítulo que ela escreveu? A avaliação de projetos como novo campo de pesquisa. Que foi escrito aonde? Quer dizer, dentro do livro, do livro de Lavinas Lena ou de Liana Carleal. Ok? Então, dentro deste livro aqui, eu tive que usar o capítulo que não foi escrito por nenhum desses três, e sim por Rosélia Piquet, que foi quem escreveu esse capítulo. Aí eu cito que ela é a autora desse capítulo, que está neste livro aqui. Aí observe que o que é que muda? Eu agora não estou mais falando do número de páginas do livro, e sim do número de páginas do capítulo que Rosélia escreveu. Ok? Quando é que eu vou usar isso? Somente se eu for fazer uma citação de um livro e perceber que o capítulo, o local que eu estou citando, não foi escrito pelos autores. Vamos dar os louros para quem de fato escreveu, ok? Então, esse capítulo não foi escrito por Lena Lavinas, nem por Liana Maria Carley, e nem por Maria Regina Nabuco. Foi escrito por Rosélia Piquet. Então, eu estou citando a parte da obra que ela escreveu e não que as autoras do livro escreveram, ok? Então, tomem cuidado. Se vocês forem pegar algum livro que foi organizado por fulano e tem capítulos escritos por diversos autores, vocês vão ter que utilizar isso, ok? Onde é que acontece muito isso? Normalmente, nesses programas de mestrado e doutorado, se acaba escrevendo um livro com todos os artigos que todo mundo escreveu. Por exemplo, na pós-graduação, a pós-graduação da Metropolitana, a primeira turma de planejamento tributário, a gente acabou fazendo, juntando tudo e fazendo um livro, editando um livro e publicando um livro com todos os artigos, tá? E aí, a autoria é conjunta. Tá? Como referenciar trabalhos apresentados em eventos? Bem, o modelo está aqui. Ó. É só falar quem é o autor do trabalho, o título e o subtítulo, que foi apresentado no evento tal, no ano tal, qual foi o local, e aí já citou o autor, vai me dizer agora qual é a publicação disso daí. Ok? Então está aqui. Ó. Como referenciar trabalhos em eventos? Está aqui o exemplo. O autor foi Milton Santos, falou sobre isto neste seminário aqui, ó. Ok? Então tá aqui. Autor, o trabalho dele, que foi apresentado neste seminário, nesse ano. E aí o que é que acontece, gente? Se você está usando isso como publicação, está usando isso como citação, é porque provavelmente o trabalho dele foi publicado. Então, houve a publicação desse evento. E aí, onde é que está isso? Tem uma publicação do evento oficial, e aí você está utilizando a página onde o trabalho de Milton Santos foi publicado. Como referenciar publicações periódicas consideradas no todo?
Ou seja, eu vou fazer uma citação de um periódico total. Então, é o título da publicação, o local, a editora, o ano do primeiro volume e alguma outra informação que você achar pertinente, tá? Então, essa aqui é um exemplo. Cadernos da IPUR da UFRJ, foi publicada na cidade do Rio de Janeiro. A editora foi a própria UFRJ, tá? E aqui está o ISSN, que é o registro da revista eletrônica, tá? E aí, do mesmo jeito que eu posso citar uma obra como um periódico inteiro, eu posso citar apenas parte do periódico, ok? Então, parte do periódico, eu só tenho que fazer isso. O título do periódico, o local de publicação, cidade, o editor, volume, número, mês e ano. Então, tá aqui, ó. Novos Estudos, São Paulo, SEBRAP, número 39, julho de 1994. Ou seja, eu não estou citando toda a obra da Novos Estudos, apenas a edição de número 39, que saiu em julho de 94. Ok? Da mesma forma, eu posso utilizar artigos de revista. O modelo é esse. É o autor, o título do artigo, o título do periódico, o local da publicação, o número de volume, do fascículo, páginas. E aí as páginas eu sempre... Não é uma revista, eu tenho que dizer onde inicia e onde finaliza o artigo que eu estou utilizando nessa revista. Gente, agora vamos ter cuidado, tá? São revistas científicas. Não vamos fazer citação aí de revistas que não tenham cunho científico. Eu disse, eu não sei se eu comentei aqui, né? A gente está fazendo citações para comprovar cientificamente algum argumento, tá? Então, tá aqui, ó, Adalto Lúcio Cardoso, ele estava lá, ó, um artigo dele, Visões da Natureza no Processo de Constituição e Urbanismo Moderno. Estava dentro em cadernos da revista IPUR da UFRJ. Foi publicado no Rio de Janeiro, o seu 14º volume, o volume 14 no número 1, na página 119 a 150, onde está publicado o artigo de Adalto Lúcio, tá? Artigo de jornal segue a mesma regrinha, tá? É o autor, o título, depois vocês dão uma olhada, tá? Não muda muita coisa, tá? O autor, a matéria do jornal, o jornal, efetivamente, onde foi publicado, qual foi a data do periódico, e aí, normalmente, em jornal, a gente tem caderno, suplemento, e aí eu coloco a página para referenciar. Pronto. E aqui, gente, vamos tomar um pouquinho de cuidado, que eu levei uma porrada com isso, como referenciar. Tudo isso que a gente viu agora, eu também posso referenciar pela internet. Porque, por exemplo, existem jornais eletrônicos, revistas eletrônicas, periódicos eletrônicos, e aí eu tenho que, se eu estou utilizando essas informações da internet, eu tenho que referenciar, ok? Então, tá aqui, ó. A primeira observação é a porrada que eu levei. Depois que eu faço a citação, eu tenho que dizer disponível em o endereço eletrônico e qual foi o acesso, ou seja, quando foi que eu acessei essa obra, tá? Então, aqui tem um exemplo. A data de ser escrita com dia, ou seja, a data deve ser escrita com dia, seguido da abreviatura do mês com 3 letras minúsculas, exceto o mês de maio. Professor, por que isso? Não sei, tem que perguntar para a ABNT. Todos os meses ela aceita 3 letrinhas minúsculas. Janeiro é JAN, fevereiro é FEV, abril é ABR, mas maio ela quer que seja escrito maio, tá? Então tá aqui, ó. Basicamente, a regra é essa. Se você citou da internet, faz a citação normal e depois coloca aqui, ó, disponível em o endereço, acesso em a data, ok? Então tá aqui, ó. Banco do Brasil, disponível em Greenpeace, disponível em
Isso quando a gente está usando sites, tá? E aí, aquela observação que eu falei com vocês no início da aula. Então, quando a gente está referenciando autor com mais de uma obra no nosso trabalho, eu não preciso, por exemplo, escrever 3 vezes o nome de Arandi Maciel Campelo. Não é para fazer por ordem alfabética? Então, eu já sei que essas linhas aqui acompanhadas desse ponto já está me dizendo que é quem escreveu, o autor é o que está imediatamente acima. Do mesmo jeito aqui, ó. Então, eu não preciso. Ah, professor, mas eu quero. Mas não pode. Você tem que citar desta forma, tá? E aí, gente, a gente finaliza a parte da aula de hoje. E aí eu vou falar com vocês sobre, rapidamente agora, sobre o exercício da próxima aula. Esse exercício que vocês vão me entregar na próxima aula, ele vai ser a base da nota da primeira unidade. Então, a gente precisa realmente trabalhar ele com um pouco mais de carinho. Então, o que é que eu vou fazer? Como o Marcelo deu um spoiler lá no início da aula, né? Dizendo que o exercício 3 é igual ao 2 e o 1. Por quê? Porque é continuação, gente, tá? O que é que vocês vão fazer? A gente vai consolidar o referencial teórico, ou seja, aquilo que vocês fizeram. Aí eu vou botar o prazo, provavelmente até... Professor, está travando. Tá ouvindo agora? Agora sim. Pronto. Então, o que é que vai acontecer, gente? Vocês vão entregar essa atividade até o dia 25 de abril. Professor, eu não vou poder... Vocês sabem que nesse ponto eu estou sendo um pouco flexível com vocês. Eu vou corrigir a atividade 2 para vocês até a segunda-feira, tá? Mas vocês já podem começar a ajustar isso daqui. Porque até se eu der uma recomendação que tenha que mudar alguma coisa, mas vocês já estão com meio caminho andado. Então, qual é a atividade? Terminar de estruturar o referencial teórico. Como assim? Eu acho que foi Altiele ou foi Marcelo que me perguntou pelo WhatsApp essa semana se tinha que fazer o referencial teórico ajustando o contexto. Na atividade 2, não, era só para fazer 3 citações. Agora, não. A gente precisa tornar a leitura mais agradável, ou seja, ajustar e fazer a ligação entre as citações. Esse é o momento em que nós iremos falar. O grupo vai dar a sua opinião, seja com palavras próprias ou inserindo entre uma citação e outra, uma citação indireta, mas ele vai começar a fazer essas ligações entre as citações, para que o texto tenha início, meio e fim. Ok? E as citações que a gente já fez dos subtítulos, a gente só vai agora referenciar bibliograficamente lá na referência no item 7. Ok? E aí vai fechar a primeira parte da primeira avaliação, que são os elementos pré-textuais, etc, etc. Ok? Vou aqui, nesse minuto, sair aqui da página compartilhada e vou aparecer para vocês. Eu ainda tenho 5 minutos aqui. Eu vou... pelo meu relógio aqui, são 7h57. O que é que eu vou fazer, gente? Eu gostaria, eu vou agora finalizar a aula, tá? E volto quando converter a gravação para tirar dúvidas sobre essa atividade e para falar sobre a primeira avaliação, tá? Então, eu sei que muita gente vai precisar ir para outra aula, mas espera que depois que eu voltar, eu não vou passar mais do que 5 minutos com vocês, não. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, fica comigo e os outros vão poder assistir às outras aulas, tá? Travou. Pode falar de novo. Pronto. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, que eu vou finalizar a gravação agora, tá? Vou parar a nossa gravação e vou sair da sala para a gente voltar para tirar dúvida e fechar a primeira avaliação. Pode ser? Pode sim. Pronto. Ok, professor. Estou finalizando agora, tá?